Quero dar uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com você que está aqui nessa noite, com você que está nos assistindo, que o Senhor Jesus possa inundar você com esse rio que é Ele, esse rio de água viva, esse rio que mata a nossa sede. Não essa sede que hoje nós estamos tomando aqui bastante água porque está quente, essa sede que a gente toma água e daqui a pouco a gente está com mais sede. Mas a sede que sacia a nossa vida, a sede que o Senhor mata é aquela que dá sentido à nossa vida espiritual, o viver diário do Senhor, inundando o nosso coração. Então que você tirou esse momento para estar celebrando juntamente conosco, seja aqui no templo, seja em seus lares, que você dedique-se a celebrar o Senhor de todo o seu coração, porque Deus procura verdadeiros adoradores. E que Ele encontre esses verdadeiros adoradores em cada um de nós. Amém? Vamos neste momento, convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Vamos estar lendo um texto para a nossa edificação, para também estar falando ao nosso coração. A palavra do Senhor, Ele deixou para que nós possamos estar refletindo nela. E 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14, diz assim: E disse, Salomão está orando ao nosso Deus, ele disse assim: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, e de todo o coração anda diante de ti. Amém? Há uma promessa para aqueles que andam diante do Senhor. Há uma promessa para aqueles que se dedicam a viver uma vida para o Senhor. Não há perdas para aqueles que dedicam e escolhem servir ao Senhor. Talvez nesse mundo alguns sacrifícios, algumas coisas que nós deixaremos de fazer. Mas a recompensa é muito maior que tudo isso. E eu creio que um dia nós receberemos essa recompensa, se não aqui, também aqui, mas principalmente com a nossa vida eterna. Você crê na sua vida eterna? Amém. Amém. Glória a Deus, vida eterna, né? Que o Senhor Jesus pode nos dar. Amém. Então, o nosso Deus, não há Deus como Ele. Ele não deixa suas promessas falharem. Ele é fiel e Ele cumprirá as promessas que Ele nos fez. Por isso que nós o louvamos, por isso que nós rendemos graças ao nosso Deus. Porque Ele não é Deus que falha, Ele é Deus real, Ele é um Deus verdadeiro. Então, exaltado seja o nosso Deus, que durante esse momento de celebração, você exalte mesmo esse Deus. Às vezes a gente canta só da boca para fora, mas nós devemos cantar do nosso coração, exaltar, ser alegre com esse Deus por qual nós servimos. E assim nós continuaremos adorando ao Senhor com o hino 385. Que diz sobre isso: vamos nós louvar a Deus, vamos louvar a Deus, né? Que você faça isso na sua vida essa noite. Exaltado
bênçãos. Alguém que já recebeu uma bênção hoje? Tem alguém aqui? Amém? A bênção é você que abriu nessa noite. E às vezes nós não damos o devido valor a essas bênçãos, a exaltar o nome do Senhor. Esse momento também é um momento de adoração ao Senhor, um momento de ofertório, um momento de mordomia, um momento que nós exaltamos o nosso Deus através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Também é um culto ao Senhor, também é uma adoração ao nosso Deus. Nós devemos trazer ao Senhor aquilo que é o melhor. Nós temos o exemplo, de Caim e Abel. Não era por suas ofertas, era por seu coração. O que o seu coração traz até Deus é o melhor ou é qualquer coisa? Você precisa entregar para Deus o seu melhor. Primeiro o seu coração, seu tempo, sua vida. Mas também a parte financeira nós também precisamos entregar ao nosso Deus. Creio que o Senhor tem sido fiel a todos nós, tem nos suprido o que nós necessitamos. Então nós precisamos contribuir para que a obra do Senhor ela cresça. Não só aqui neste lugar, mas em todos os lugares dos confins da terra. Nós finalizaremos a campanha de missões hoje, mas finalizaremos no domingo que vem. Então você ainda tem a oportunidade também de trazer o seu algo pessoal, de contribuir para missões no reino de Deus e também trazer os seus dízimos e ofertas para que a casa do Senhor neste lugar ela se estabeleça. Então nesse momento você que veio preparado para com alegria celebrar o Senhor através de seus dízimos, suas ofertas ou mesmo seus alimentos, você pode ter a liberdade de estar fazendo isso neste momento. Está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja com louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Sim, Senhor, nós te glorificamos e te adoramos pelo que Tu és, ó Deus, pelas Tuas bondades sobre a nossa vida. Ó Deus, nós somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia e do Teu amor. Queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor através dos dízimos, das ofertas. Queremos te louvar pelo sustento diário que o Senhor tem nos dado, pelo lugar que o Senhor tem nos dado, onde morar, onde repousar. Obrigado pelo alimento que nós temos em nossa mesa. Obrigado porque também podemos abençoar outras pessoas. Agradecemos, ó Deus, pelo sustento diário do Senhor, porque tudo é o Senhor quem dá, Deus. Nada vem de nós mesmos, porque tudo vem do Senhor. Por isso nós queremos te agradecer por cada um que contribuiu, aqueles que já contribuíram, que vão contribuir. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor conta conosco para que o Teu reino se estabeleça aqui nessa terra, enquanto o Senhor não volta. Nós queremos colocar, ó Deus, a vida dos missionários, aqueles que deixaram os seus lares para estar pregando a palavra. Que o Senhor venha cuidar onde quer que esteja um deles, que o Senhor possa estar sustentando, que o Senhor possa, com o Teu poder, estar abençoando. E nos ajude também a entender o ídolo do Senhor, onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Convido você novamente, se pudesse, coloque de pé. Essa canção, ela diz que nós devemos agradecer. E o autor diz, hoje eu acordei com a intenção de agradecer. E que essa seja a intenção do seu coração. Agradecer, só agradecer. Você
cai, o nosso orgulho cai, porque nós entendemos que tudo vem dele, não é nossas forças. Então diga, Senhor, eu quero descer, eu quero me humilhar, eu quero ser transformado, eu quero ser curado por Dai-nos a aparência do Senhor. Dai-nos as características de um verdadeiro cristão. Toma o nosso coração, Senhor. Porque este é o meu desejo. Honrar o Senhor com minha vida. Que esse seja o desejo de cada um nessa noite. Honrar o Senhor.
seja real, que ela seja verdadeira, que ela possa tocar no teu coração. Porque o único objetivo de nós vivermos é tocar teu coração, tocar o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, que essa canção seja uma verdade em nossa vida. Às vezes ela não é ainda, mas que ela se torne uma verdade em nossa vida. Que todos os dias, quando nós acordarmos, abrirmos nossos olhos, vermos que nós estamos respirando, sentir o pulsar do Senhor na nossa vida, nós sejamos gratos a Ti, ó Deus, porque esse é o único objetivo da nossa vida, render-te graças, render adoração a Ti. Esse é o nosso objetivo nessa vida, fazer Teu nome conhecido, fazer notória a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver de verdade como realmente verdadeiros cristãos, que vivem só para Ti, que não só o coração, que são sentimentos, mas que a nossa mente, que o nosso raciocínio, nós possamos escolher servir ao Senhor. Que não seja um sentimento escolher ao Senhor, mas que seja uma escolha diária, servir ao Senhor e viver para Ti todos os dias, enquanto nós estivermos respirando. E também na glória para sempre. Continue a falar aos nossos corações através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, boa noite a todos. Graça e paz, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Boa noite a você também que está nos assistindo aí pela internet. Nosso abraço do pastor Vandilésio. Receba um abraço também da família Esperança, a todos vocês que estão a nos assistir. Só depois, porventura, irão assistir posteriormente esses vídeos. Os vídeos da pregação, pode estar fazendo o favor de postá-los, no canal da nossa igreja, Igreja Batista Esperança em Montes Claros, não é isso? Então, todas as pregações do domingo à noite estão lá, para você que queira partilhar com alguém, mandando link, alguma coisa assim. Felizmente, a gente não tem nenhum equipamento, compatível para essa realidade. Então, a nossa filmagem é um pouco amadora, captação do som não vem direto da mesa, que é legal, então tem um pouco de interferência, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode, tá bom? Para alcançar você também que nos assiste na internet, ok? Meu muito obrigado a você que veio, que pôde vir ao culto hoje, tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Continue muito à vontade aí no nosso meio. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu estava ali tentando cantar e às vezes em pé sentei mais tempo, mas eu quero explicar, viu? Não é uma pirraça não, tá bom? É a coluna. Depois que eu completei 36, às 10, a coluna já está um pouco meio desgastada. E se eu fico muito tempo em pé, dói muito. E como eu fico em pé pregando, aí dói um pouco mais. Se eu sento muito tempo, também dói. Então eu tenho que ficar em pé, sentado. E quando eu vou ficar muito tempo em pé, então eu tenho que sentar um pouco para economizar o tempo que eu vou ficar em pé. Tá bom? Por isso, às vezes eu não estou em pé como vocês aí, cantando os cânticos sobre a direção do Ministério de Música. E hoje sobre a liderança aí, da administração da irmã Priscila. Abram a Bíblia de vocês em Marcos 1, de 40 a 45. O Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1. Esse é um texto que se repete também em Lucas, em Mateus, às vezes com uma pequena diferença,
tá certo? Mas é a mesma realidade com uma perspectiva, um ponto de vista de cada autor que escreveu. Um ponto de vista, já disse alguém, que é a vista de um ponto. Então, alguém que escreveu tinha a vista de um ponto, na realidade, e ele então escreveu, por isso que às vezes o texto tem uma pequena diferença aí. Marcos, capítulo de número 1, capítulo 1, Marcos 1. Estou encontrando? Deixa eu marcar aqui também. Marcos, capítulo 1, dos versos 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Então, repete aí, Mateus 8 e Lucas 5 também. Vamos ler a palavra do Senhor? Para quem não trouxe Bíblia, será projetado ali. Hoje eu queria trazer pelo menos o tema na slide, mas não houve tempo. Geralmente eu estou aqui às 19 horas, então às vezes não dá tempo, né? Nessa correria nossa. E aí eu não trouxe nem o tema na slide. Às vezes ajuda muito, né? Você memorizar, decorar, enfim. Vamos lá, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo, ou fique limpo, fica limpo. Até com a exclamação, né? Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Bom, volto a dizer, esse texto se repete, mas todavia com uma pequena diferença. Mas vai dizer da cura de um homem leproso, ok? Eu estava vendo o título de uma mensagem do Samuel Amaro, que é um pastor, e eu só vi o título da mensagem dele. Inclusive nem abri o vídeo, porque eu estava pesquisando também sobre a lepra, alguns especialistas que falam sobre a lepra, tá? E uma das mensagens do Samuel Amaro, ele diz assim: tem crente leproso na igreja? Tem crente leproso na igreja? Eu nem ouvi a mensagem dele. Eu acho que minimamente interessante o que ele deve ter falado, a perspectiva, né, que ele tenha tomado para elaborar a sua fala, o sermão que traz esse título aí. Mas o título que eu tenho para essa noite não é este. O título que eu tenho é Uma Terrível Doença e a Intervenção Divina. Uma terrível doença e a intervenção divina sobre a doença terrível. Ok? E me permita então falar um pouco daquilo que a gente refresca a memória. A gente estudou, né, no seminário, nos estudos, já temos estudos sobre isso, mas a cada vez que a gente vai preparar uma mensagem, a gente tem que relembrar algumas coisas, principalmente eu, que às vezes estou esquecido de algumas coisas, eu preciso relembrar. E hoje, na minha pesquisa, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a lepra. Tá? A lepra, o contexto e como se era enfrentada essa lepra, contexto bíblico, cultural, por aí afora. E dessas coisas eu quero me deter em algumas delas, de uma forma mais sintetizada sobre a lepra, por exemplo. Tá bom? A lepra é uma doença muito antiga
Especialistas da medicina moderna vão dizer que a lepra, a enfermidade, que seria a hanseníase hoje. Há controvérsias, né? E eu não quero me deter nesse tema, porque não tenho autoridade também para falar sobre lepra e doenças, enfim, infecto-contagiosas. Não é o meu caso, tá certo? Mas por que há controvérsias? Porque na cultura judaica, entre os judeus em especial, baseado inclusive na Talmud, que é um livro que conduz, um dos livros que conduz o judaísmo, livro de tradições judaicas, eles vão dizer que a lepra de hoje, a hanseníase de hoje, não era a mesma lepra do passado. Não era a mesma coisa. Eu também não vou entrar no mérito da questão de dizer se é ou não é. Porque eles vão dizer que a lepra no passado, ela era um tipo de punição espiritual pela desobediência no passado. Que a lepra não era simplesmente uma doença infecto-contagiosa que atingia o corpo, mas que a lepra era uma doença que tinha as suas ligações, que tinham correlação com a dimensão espiritual da vida do ser humano. Então, dentro da comunidade judaica se fala sobre isso. Então, eles tentam fazer essa separação. Olha, a lepra não era só uma doença, principalmente aquela do passado, mas algo de cunho espiritual também. Ok? A lepra é uma doença contagiosa que as pessoas que adquiriam eram cometidas por ela naquele instante, eram diagnosticadas pelos sacerdotes. Por isso, as autoridades judaicas vão dizer que era uma doença espiritual, porque diz que tinha que ser levado aos sacerdotes. Por que não aos médicos da época? E sim aos sacerdotes. Porque os sacerdotes que tinham autoridade para legitimar e diagnosticar se uma pessoa estava com lepra ou não, inclusive identificando a cura da lepra. Era papel sacerdotal, segundo essa vertente, tentando separar um pouco somente de uma doença natural e o aspecto espiritual disso. A lepra, então, quando era diagnosticada através de uma mancha esbranquiçada, que aparecia inclusive nos locais, na casa onde se habitava o leproso, especialistas vão dizer que uma das formas de diagnosticar a lepra era se essa mancha tinha pelos esbranquiçados também em cima da mancha. Porque nem toda mancha era lepra no passado. E uma vez essa lepra sendo diagnosticada, inclusive Levítico 13 vai falar dessa questão da lepra a partir do contexto veterotestamentário, Velho Testamento, Antigo Testamento, vai falar dos detalhes, a questão sacerdotal, os rituais, quando a pessoa era purificada, raros casos, mas algumas pessoas eram purificadas da sua enfermidade. Mas quando alguém era diagnosticado de fato pelos sacerdotes com a lepra, essa pessoa era isolada. E a partir de Levítico, que era os pressupostos do Antigo Testamento, essa pessoa era afastada da cidade, era afastada do convívio social, e ela ficava ali. Ela era estigmatizada, ali mora o leproso, lá está o leproso. Esse leproso não podia ter contato social com as demais pessoas. E os estudiosos vão dizer, inclusive, o seguinte, que quando esse leproso precisasse ir à cidade, ele teria que enrolar em alguns panos. Por isso, quando a gente vê filmes que passam leprosos, a pessoa coberta, a face, enfim, como se estivesse escondendo da sociedade, e ele precisava gritar algo, imundo, 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 ele próprio gritar. Ele teria que ter uma vestimenta que lhe apontasse, que indicasse que ele era leproso,
E ele tinha que dizer então, imundo, imundo, para que ninguém tivesse dúvida da sua lepra, da sua doença infecto-contagiosa e mortal. Então era uma doença muito terrível, que na Torá, na língua hebraica, vai ser chamada de Tizerat, a tal da lepra. Ok? Ademais, além dessas coisas que eu estou dizendo sobre a lepra, tá? Aconteceu com muita gente na história do povo de Deus. E desde que o homem é homem, aconteceram várias histórias. Conta-se a Bíblia, eu não peguei a referência, que um rei, certa vez, foi oferecer um sacrifício ao Senhor e ele adentrou o templo para fazê-lo. E ele foi acometido imediatamente pela lepra. Por isso que eles associam lepra à consequência do pecado, ou costurando lepra e pecado. Lepra e pecado. Se tornou emblemático no contexto da Bíblia a questão da lepra associada ao pecado, como se fosse o pecado da lepra. E tanto é que quando um leproso era curado, ou outra enfermidade, o Senhor até dizia, né, os teus pecados lhes são perdoados, por causa dessa associação, né, cultural, né, da tradição judaico-cristã. Lembra do fluxo, da mulher do fluxo sanguíneo? Que ela então toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala, tua fé te salvou, no final, vai em paz. Ela é curada de um fluxo sanguíneo, mas o desfecho da história diz, a tua fé te salvou. Não te curou, porque as enfermidades naquele contexto estavam intimamente costuradas com a ideia de pecado. O pecado, então, traria a enfermidade. Então, estava muito grudado, estava muito coladinha essa questão. E a lepra se tornou algo emblemático para dizer do pecado, como algo que nos remete à ideia de pecado. Porque a lepra, ela tem as suas particularidades. Então vejamos, por exemplo, uma questão além desse texto lido, que é o texto básico, que a gente vai caminhar mais em cima dele, mas vejamos outro texto. Você pode abrir a sua Bíblia comigo deixa eu ver aqui, será que eu anotei? Meu Deus do céu. Números 12, de 1 a 10. Números 12, de 1 a 10. Vai lá no início da Bíblia. Números 12, de 1 a 10. E me acompanhe nessa leitura aí. Aqui nós temos um ato de rebelião. Eu estou lendo o que aconteceu lá, tá? É um relato histórico, né? E é lógico que eu não estou contextualizando nem afirmando que hanseníase hoje é fruto do pecado, mas estou dizendo naquele contexto lá como que essa questão espiritual era tão forte. E a lepra bem parece que associada a isso, né? E aí eu fico perguntando, por que não outra doença mais leve? Números 12, eu vou ler do 1 ao 10. Ok? Isso aí, depois do povo de Deus ter atravessado o Mar Vermelho, na verdade, liderado por Moisés, enfim. E Moisés tem a ajuda de Arão, que é o seu irmão mais velho, e de Miriam, são irmãos sanguíneos de Moisés. E agora a Bíblia diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Então brotou um pouco de ciúmes, né? Tem o Senhor falado somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda.
Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então eu não estou a afirmar nada, não quero ter essa ousadia, mas aqui a lepra vem como consequência de uma rebelião dos irmãos de Moisés contra ele. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque está claro. O Senhor só fala com Moisés? Como que é esse negócio? O Senhor não fala também com outras pessoas? Apareceu o ciúme. Até que o Senhor vem, se revela, e infelizmente Miriam é tomada pela lepra. Aqui é um caso que nos faz pensar nessas questões. Porque crer é também pensar. E não queira você achar tudo mastigado aqui, você que nos ouve, porque um dos maiores problemas da igreja cristã é querer achar tudo mastigado, e aí as pessoas mastigam mal mastigado e dão para as pessoas, então, como algo pronto, finalizado. E o povo não pensa. Já disse John Stott, crer é também pensar, crer é também raciocinar, crer é também querer crescer particularmente. Nós não podemos, e não achemos também que os pastores vão ter a resposta para todas as coisas. A gente também tem que fazer o percurso particular, tá bom? Então aqui é uma consideração sobre essas duas hipóteses, que a lepra seria a hanseníase de hoje, ou se a lepra seria também uma doença espiritual. Ok? Mas vejamos mais algumas características da lepra, e eu quero associá-la a uma outra doença mortal na face da terra. Qual, pastor? Covid? Qual, pastor? A AIDS? Qual? A tuberculose? Qual é, pastor? Enfim, um monte de doenças que tem. O senhor vai associar a lepra com qual outra doença mortal que acomete a nação mundial, a população mundial, com seus mais de 7 bilhões de pessoas? Qual é essa outra doença? E alguém já pode pensar precipitadamente pelo contexto, não é Covid. O pastor vai falar de Covid, já estou cansado de falar de Covid. Calma, muita calma nessa hora. O nosso tema é uma terrível doença e a intervenção divina. Então a lepra, na sua natureza, ela era contagiosa. O leproso não poderia ser tocado. O leproso, por lei, não poderia se caminhar a se aproximar de alguém, porque ele nem poderia ser tocado. Ele era considerado imundo, e enquanto estava isolado e não houvesse cura, era imundo, ok? E ninguém poderia tocar. Então, a lepra era contagiosa. A lepra provocava o isolamento. E esse é o tema que a gente está conhecendo de perto, isolamento, não é verdade? Isolamento social, onde muitas pessoas já têm chegado no limite desse isolamento. Não só as pessoas, mas instituições, segmentos sociais têm chegado ao extremo no tocante ao isolamento. Os lockdowns da vida pelo mundo afora, que tem o seu sentido, mas muita gente não aguenta mais, porque não morre de Covid, mas está morrendo de depressão, está morrendo de ansiedade, está morrendo de pânico e os desdobramentos, as comorbidades também, de ordem psicológica, somáticas, enfim. Dizem que pós-pandemia, uma das doenças que mais vai afetar as pessoas são doenças de ordem mental, psicológicas e mentais.
por causa desse tempo que nos pegou de surpresa e que ninguém estava preparado para ele. A gente está tentando vencê-lo e vamos vencê-lo em nome de Jesus, mas ainda esse tempo e essa loucura não se deu por vencida, ainda existe. Para você que não sabe, essa doença aqui na terra venceu meu tio, o pastor Benjamin, na semana passada. Pedi um tio por causa dessa maldita doença, pastor Benjamin. E, enfim, a lepra então era contagiosa, provocava isolamento traz o seu flagelo, traz a sua dor, traz a sua agonia. As pessoas vão perdendo a sua identidade, perdendo direção, perdendo até mesmo esperança, alguns projetos ficando engavetados, outros projetos morrendo por causa do isolamento. Pastor, mas você não está generalizando? Não, ok, estou falando de uma realidade que pode acometer a muitos, talvez não todos, mas a muitos. A lepra provoca uma insensibilidade na pele. Ok? A percepção de um toque na pele, então aquele lugar onde tem a lepra, ele fica insensível ao calor, ao frio, ao toque, e por isso que os leprosos sofriam mutilação nas extremidades, e geralmente perdiam dedos das mãos, dos pés, mãos e por aí afora. E isso ia acontecendo gradativamente, não de uma vez, instantaneamente quando era descoberta a lepra, mas aos poucos, cada vez mais insensíveis, biologicamente, e aí batiam em alguma coisa, se feriam, tinham uma autolesão, uma autodestruição, talvez até mesmo sem vontade de fazê-lo, mas acabavam ficando mutilados, horrendos, perdendo parte de si, perdendo a sua configuração. Então a lepra trazia uma insensibilidade. A lepra comprometia o corpo, se ela mexia com a insensibilidade ou com a sensibilidade a ponto de perder membros do corpo, extremidades, então ela afetava o corpo, ela afetava a mente por causa do estigma, então ela afetava biologicamente, ela afetava emocionalmente e ela também afetava espiritualmente. Olha que doença terrível. Afeta o corpo, afeta a alma e afeta o Espírito Santo, o espírito humano. E a Bíblia diz que a constituição humana, e eu creio lá em 1 Tessalonicenses, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então a lepra afetava tudo isso, a pele, os nervos, enfim, por aí afora. A lepra trazia um mau cheiro, porque são feridas em estado de putrefação, então trazia mau cheiro. Se tem uma das coisas que traz um mau cheiro terrível, é a putrefação da carne humana. Haja vista, há poucos dias eu presenciei isso e fiquei muitos dias com a cabeça um pouco ruim, pelo estado que vocês já sabem que a gente contemplou de pé. Não é fácil. Não é fácil. A carne morrendo, a carne passando pela putrefação, pela decomposição. A lepra faz isso, é a ferida que vai comendo o corpo, tirando a característica vital do corpo humano. Então a lepra cheira mal e a lepra traz morte. Sendo ela só biológica ou tendo ela algum fator espiritual, como alguns dizem antigamente, ela também trazia morte. Em especial naquela época que tinha pouco tratamento, e a tecnologia na área da ciência era menos favorecida, então muita gente morria de lepra também, depois de todo esse processo degradativo, paulatinamente, aos poucos, e perdendo tudo isso. Então a lepra fazia tudo isso na vida de alguém. E é o que aconteceu aqui na vida desse homem. A Bíblia diz que ele era leproso, aproximou-se dele um leproso. Esse homem era leproso. Ele tinha tudo isso aqui que a gente está falando. Era o contexto da época, essa doença chamada Tiserax.
E a Bíblia vai dizer que ele rogou de joelhos, ele não podia nem aproximar-se de Jesus. Quem sabe ele chegou naquela cidade gritando: imundo, 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 e as pessoas se afastando dele, porque era o costume da época, mas ele se aproxima de Jesus e Jesus não fugiu dele. Aqui a gente tem uma lição muito importante, né? Eu fico pensando se aquele homem não chegou em Jesus a única solução para a sua lepra, a ponto de ousar aproximar, até quebrar a lei mosaica, sendo ele leproso, não podendo se aproximar dos sadios, mas ele se aproxima de Jesus e diz: se queres, ele se ajoelha. Lá em Mateus vai falar que ele adorou a Jesus. Em Lucas vai dizer que ele se prostrou aos pés de Cristo. E um momento ele adora, o evangelista vai dizer que ele adora, o outro vai falar que ele se ajoelhou, e o outro vai falar que ele prostrou em atitude de quebrantamento, de humildade. Inclusive foi a última canção que a gente cantou aqui, ou penúltima canção que a gente cantou sobre humildade. E aquele homem então, vencendo tudo isso, inclusive, né, essa questão, o peso daquela lei, se aproxima de Jesus e diz: se queres, podes purificar. E o Senhor então diz, compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: eu quero limpar a sua lepra. Sê limpo, fica limpo. E o camarada ficou limpo imediatamente. O Senhor Jesus então manda ele se mostrar aos sacerdotes por causa da lei daquela época, porque assim como o diagnóstico da lepra era detectado pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, também a cura deveria ser comprovada por eles. Inclusive havia um oferecimento de um sacrifício em função da cura. Então, sendo o costume, Jesus diz: vai lá e mostre para os sacerdotes que você está curado. E eles foram e glorificaram a Deus. E Jesus diz assim: olha, mas vocês não falem para ninguém não. Interessante que Jesus cura no outro momento um cego, fala para não falar para ninguém. Jesus cura alguém que era surdo, é alguém que não falava. Jesus curou alguém que não falava, e ele fala para a pessoa não falar para ninguém. Alguém que nunca falou, e agora Jesus fala: você vai continuar sem falar para ninguém esse negócio. Por que Jesus cura e fala para as pessoas não espalhar isso? Porque o cristianismo de Jesus não é esse cristianismo de propagar, como se Jesus fosse uma propaganda, um cabo eleitoral do cristianismo. É uma vergonha alguns pastores de igrejas que, quando Deus começa a operar a cura, faz cartazes, coloca em televisão, faz carro, propaganda volante, dizendo: venham para esse culto porque Deus está fazendo milagres e prodígios, venham. Jesus falou assim: fique calado, não fala para ninguém. Jesus não queria fama. E porque, para além da cura da enfermidade física, o que Jesus quer mais curar é a alma humana. E tanto é que aqui, mesmo assim, Jesus orientando para aquele homem: não fale, não saia propagando, né? A Bíblia vai dizer que Jesus não pôde mais entrar nas cidades do mesmo jeito, porque as pessoas queriam somente cura, como se Jesus fosse simplesmente um curandeiro, um santo milagreiro, enfim. E as pessoas não queriam mais servir a Jesus pelo que ele era, mas por aquilo que ele fazia. E acontece hoje na igreja moderna. Muita gente quer servir a Cristo por aquilo que Cristo quer dar, mas não por aquilo que Cristo quer fazer na sua e na minha vida. O texto diz: mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar a notícia, embora Jesus tinha dito, né? Não fale, vai lá para o sacerdote, fala só para eles lá, e está de bom tamanho, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, porque agora o povo falou: tem alguém que cura. E muita gente só quer a cura. Muita gente só quer o emprego. Muita gente só quer a saúde. Muita gente só quer a família abençoada. Muita gente só quer receber. O cristianismo também é uma atitude de oferecer, de doar-se. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso.
Espero que você esteja me entendendo, você que está aqui neste templo e você também que me assiste na internet. O nosso tema é uma terrível doença e intervenção divina. Ok? A lepra, essa zerat, né, do hebraico, enfim. Ok? Falamos aí da lepra, desse contexto, das suas características, da sua natureza, e agora eu quero então voltar àquela minha ideia, àquela proposição de correlacionar a lepra à doença mais mortal que talvez muitos já estejam imaginando que eu vou dizer. Não é a Covid, se chama pecado. O pecado é a pior lepra na raça humana. O pecado. Como a lepra é emblemática para dizer da degradação do homem, assim também o pecado nos diz da degradação moral e espiritual e até física da humanidade. Por exemplo, assim como nós destacamos algumas coisas sobre a lepra doença, permitam-me fazer também essa mesma analogia usando o pecado como a lepra na vida e na raça humana. Mas, embora eu não queira ser repetitivo, mas todavia precisando ser, eu quero primeiro conceituar o que é pecado, ou relembrarmos do que é pecado. Pecado, em primeiro lugar, é o estado mal da alma humana. E depois nós temos pecado como fruto deste estado mal da alma humana, os frutos pecaminosos. Traduzindo mais para o popular, pecado é errar o alvo, pecado é transgressão, pecado é desobediência. Tem um autor que escreveu as 4 lições de João que a gente dá ao estudo bíblico para o recém-convertido, ou alguém que está interessado no Evangelho, e lá aquele autor diz assim: pecado é não ser o que Deus deseja que nós sejamos. Pecado também é não ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Transgressão, arbitrariedade, errar o alvo e por aí afora. Aos pecados de comissão, que a gente sabe que é errado, a gente faz, e aos pecados de omissão, que a gente sabe que deve fazer e a gente não sabe, faz. É o bem que a gente sabe que deve fazer, mas a gente omite. Então é pecado de omissão. Pecado de comissão, é errado, eu faço. Pecado de omissão, é certo e eu devo fazer, mas eu não faço. Entenderam? Então eu fico pensando, o Senhor, ao olhar do seu trono de graça para a população mundial, inclusive dentro das nossas igrejas. E será que a palavra do pastor Samuel Amaro não faria sentido? Tem crente com lepra na igreja. Tem crente leproso na igreja. Na igreja de forma em geral. Não estou dizendo somente de Igreja Batista e Esperança. E o que o pecado causa como a lepra? O pecado contagia. Tá? O pecado, ele começa a proliferar. E as pessoas começam a conceber a ideia do erro como algo normal. Não tem nada a ver isso. Até fulano está fazendo. Até o filho de fulano de tal está fazendo. Então não é nada demais, e o pecado então se torna como a lepra, vai contagiando as pessoas. Tanto é que a Bíblia diz sobre algo parecido: as más conversações corrompem os bons costumes. Então o pecado contagia, como a santidade também ela pode influenciar, o pecado também tem o seu contágio. É uma doença infecto-contagiosa no prisma espiritual. Se você não tiver cuidado e começar a conviver com alguém que está voltado para o pecado nas suas várias facetas, se você não tiver cuidado, você começa a falar o que ele fala, viver o que ele vive, fazer o que ele faz. Porque em muitos casos você fica até com vergonha de
deixar a pessoa, seu amigo, seu parente constrangido. E você então vai tomando a forma deste mundo e tomando a forma dessa doença mortal, tanto como a tizerade, a lepra, que se chama pecado. Então o pecado também é contagioso. O pecado provoca isolamento. Eu não consigo dormir com esse barulho. Que barulho é esse, pastor? O barulho que ecoa dos lábios de muita pessoa, de muita gente. Eu estou em plena comunhão de Deus, eu só não quero ir na igreja. Isso é uma falácia. Comunhão com Deus implica em comunhão com o corpo de Cristo. O significado de comunhão com Deus não dá para descosturar, não dá para desligar com a comunhão com o corpo de Cristo. Eu não quero te dar um conselho ruim, mas talvez uma análise prudente que você pode ter que fazer na sua casa. Se você começar a deixar de vir aos cultos, deixar de conviver com os irmãos, você vai perdendo o prazer de ler a Bíblia, de orar. Você vai perdendo o calor, porque a comunhão é vital para o corpo de Cristo, a comunhão é vital para a igreja. Não dá para dizer eu sou apaixonado com Cristo, mas eu não gosto da noiva dele. Eu até respeito quem diz isso, mas para mim, teologicamente, biblicamente falando, e pela minha experiência pessoal, eu já passei por lá, isso é uma falácia. Não dá para ter comunhão plena fora do corpo. Não dá. Uma terrível doença e a intervenção divina. O pecado é uma terrível doença. Então ele traz o contágio, ele traz o isolamento. As pessoas às vezes, porque estão em pecado, ficam com vergonha de Deus. Eu não consigo nem falar com Deus mais porque eu tenho vergonha, eu estou abusando demais. O pecado nos deixa com vergonha dos irmãos, com vergonha da igreja. Não é uma regra geral, mas quando uma pessoa desaparece demais da igreja, há uma grande probabilidade que ele não está fiel a Deus e a sua conduta está totalmente incompatível com o Evangelho, se não totalmente, bastante compatível com o Evangelho. Eu fico muito preocupado quando as pessoas começam a sumir da igreja, e não estão indo em outra igreja de Cristo. Porque o pecado traz vergonha, traz isolamento e o seu pacote, os outros elementos que vêm acompanhado. O pecado gera insensibilidade. E o pecado, como a lepra, ele não te destrói no momento ali exato que você peca, geralmente não, mas ele vai lhe defiando, vai tornando você insensível num processo autodestrutivo. Até quando você percebe que você está mutilado, envergonhado, sem partes do seu corpo espiritual, faltando dignidade nas suas vestes, e você fica com vergonha talvez até de você mesmo. Porque o pecado traz insensibilidade, autodestruição aos poucos. Vai acontecendo a frieza, e ela vai chegando e vai tornando insensível, e a mente vai tornando cauterizada, e aquilo que antes em mim, que era um pecado, que era a tizerate, que era a lepra do pecado, que me incomodava tanto, talvez hoje não me incomode mais, porque eu estou me acostumando com ela, e a minha pele espiritual está insensível ao pecado. Já não tem mais nada a ver. Todo mundo faz. O pecado compromete o corpo até o corpo de Cristo. Se a gente fosse pensar em natureza de pecado, a gente poderia citar vários pecados que acometem o corpo. Vários. O pecado traz mau cheiro. O pecado tira a formosura da nossa face. O pecado talvez faça igual aquela situação de Lázaro, que já estava há quantos dias? 4 dias? 4 dias, já cheira mal.
e às vezes a gente não quer tirar a pedra porque já está cheirando muito mal, vai exalar muito fedor, muito odor desagradável, então cheira mal, e Jesus talvez diga: tira a pedra, eu quero tirar essas faixas da sua lepra, do seu corpo leproso. Mas como tirar? Vai feder mal. Feder mal? Redundante, né? Cheirar mal. Uma terrível doença e intervenção divina. Isso aí o pecado também faz. Contagia, isola, traz insensibilidade, autodestruição, compromete o corpo, é mal cheiroso e traz a morte. Pastor, o senhor acha isso de verdade? Não, eu só não acho como tenho certeza. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 5, 12 a 19. Romanos 5, 12 a 19. Vai abrindo aí. Talvez algo que você nunca viu, nem Spurgeon, nem Billy Graham, nem outros pastores fazerem. Escreviam alguma coisinha no rascunho do sermão. Nessa hora, eu fiz. O que ele diz em Romanos 5, de 12 a 19, porque eu creio que o pecado é contagioso. Romanos 5, 12 a 19, vou ler naquela versão, que eu não abri ainda. Portanto, vamos ler comigo? Quem pode olhar para aquela tela? Vamos ler? Portanto, assim como todo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, repita comigo, passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é contagioso. Fuja deste contágio enquanto há tempo. Eu vou dizer 3 vezes. Fujamos desta lepra enquanto há tempo. Fujamos desta lepra enquanto há tempo. Em Romanos 3, 23, a gente sabe aqui de cor, diz o quê? Porque todos pecaram, olha o contágio, e separados estão na glória de Deus. O pecado nos separa, a lepra separava o povo. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. A lepra também matava. O pecado também mata. Ele pode matar fisicamente. Talvez antes de matar fisicamente, ele mate sonhos, ele mate projetos, ele mate relações, ele deixa a pessoa desprovida de alegria, de paz no coração, porque o pecado é uma lepra na raça humana. E a nossa única alternativa é Jesus Cristo, que curou o leproso. Senhor, eu quero ser limpo, e o Senhor quer me curar, eu quero te curar, eu vou te curar, e o Senhor curou aquele leproso. Isaías 59, ainda falando da lepra do pecado, Isaías 59, me acompanha ali, eu vou ler a primeira parte do versículo do texto, não todo ele. Me parece que eu até li esse texto numa das últimas mensagens, enfim. Me desculpe se eu uso o texto uma vez, 2 vezes, talvez eu deva citar mais vezes ainda. Eu disse Isaías? Isaías quanto? Eu disse? 59. Olha o que a lepra do pecado faz na humanidade. 59, vamos do 1 em diante, mas eu vou ler pouca parte aqui, não vou ler todo o texto. Confissão da maldade nacional, maldade do povo de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o teu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam em mentiras, concebem o mal, e não lhe dão à luz a iniquidade. E tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. E aí o texto continua, que é muito longo, falando do pecado do povo de Deus. Isaías 59. O pecado nos separa, a lepra nos separa, a lepra nos isola. Não vale a pena cultivar essa lepra na nossa vida. Não vale a pena. Nós temos um remédio. O leproso nos ensinou o remédio, até mesmo o caminho, para ter a nossa lepra curada. E alguém pode perguntar: pastor, essa mensagem não é para mim, eu te respeito. Talvez essa mensagem seja para mim e para nenhum de vocês. Mas eu coloco em tom de interrogação: será que essa palavra também não é para vocês? Pastor, não é para mim porque eu não cometo nenhum tipo de pecado. E eu não quero menosprezar, não é um tom de julgamento, mas uma reflexão sincera e leal aqui para todos nós. Pecado, por exemplo, de omissão. Saber o que devemos fazer de bem, de bom e não fazer. Nós sabemos que devemos fazer isso aqui? Sim ou não? Fala, irmão, sim ou não? Nós devemos saciar a fome do sedento? Sim ou não? Quando nós não o fazemos, nós estamos cometendo pecado? Sim ou não? Sim, pecado é omissão. Dai-lhes voz de comer. Será que não cabe a nós arrependimento? Será? Graças a Deus nós temos alguma coisa. Pegando o gancho nessa mesma situação, as leis impediram as igrejas batistas de tirar um percentual dos dízimos para a sociabilidade. Então, na nossa igreja foi criada a oferta do Bom Samaritano, que é destinada à sociabilidade da igreja. Mês de setembro, nós vemos hoje na Assembleia a entrada para o Bom Samaritano, R$70. Mês de outubro, a entrada para o Bom Samaritano, R$70. Dividindo por 120 membros, nem coloquei a totalidade, que parece que na lista são 128 ou 130 membros da igreja. Se a gente considerar 120 membros, dá 58 centavos por cada membro. Será que a gente está em pecado? 58 centavos para chegar a R$70 para alimentar as famílias. Nós sabemos que devemos fazer. Será que isso não seria um pecado de omissão? Nós sabemos que devemos contribuir com os dízimos e ofertas na igreja? Sim ou não? Responda para mim, sim ou não? Principalmente a membresia da igreja. Nós temos aproximadamente 30 pessoas não dizimistas que têm seus salários. Aproximadamente. É um pecado de omissão, sim ou não? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. As campanhas de missões. Antigamente, uma classe levantava R$600, pode ter mais. Eu não tenho participado diretamente da elaboração das campanhas, tenho deixado por conta das meninas, e eu optei em fazê-lo, mas esses dias eu falei com a Glenda e a Aline, enfim, elas sabem disso. Mas os nossos alvos não estão muito baixos, não, as meninas, porque tinha colocado R$600 para toda a igreja, E agora essa última parece que é 700. Isso só uma classe levantada. Será que nós sabemos que devemos contribuir para missões? Sim ou não? Sim.
porque a gente não tem? É por isso? Bom samaritano, por exemplo, se alguém desse R$2, vezes 100, vai dar o quê? R$200, R$2, 100 pessoas dando R$2 para alimentar os famintos. Meus irmãos, é tempo de arrependimento no arraial evangélico. Pastor, mas eu dou 2 vezes, amém. Pastor, eu estou de missa, amém. Pastor, eu faço tudo isso que você está falando, amém, meu irmão. Está bonitinho, pode melhorar um pouco mais. Mas se não, irmãos, é preciso quebrantamento da nossa parte no plural. Vamos ler Isaías, e aí eu poderia citar outras e outras coisas. Até eu vou citar. Por exemplo, certa feita eu ouvi um pastor dizendo: não orar é pecado. Porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Nós sabemos que devemos orar. Nós sabemos que o povo de Deus precisa orar juntos. Não é um desabafo, é uma instrução. Eu conclamei a igreja, e especial liderança, para vir às 7 horas orar. Porque se um povo, a liderança não está dobrada, os joelhos orando, como que a gente vai contagiar esse povo? Tínhamos 3 pessoas, 7 horas, eu e Márcia e eu. Depois chegou mais 3 irmãos. Porque a gente não tem tempo para orar. Domingo, à tarde. O que está acontecendo com o povo de Deus? Será que não tem uma lepra enraizada no seio, no coração de muita gente do povo de Deus? Essa lepra pode levar-nos aonde? Mas ainda bem que nós temos o remédio. Mas antes do remédio, eu quero ler também a palavra de Deus em Isaías, que fala de uma palavra sobre o povo de Deus. Interessante que os tempos mudaram, mas os dilemas continuam praticamente os mesmos. O Carlos Roberto vai dizer numa música dele que as coisas são simples, somos nós que complicamos tudo, e parece que nós estamos complicando tudo realmente. Porque as coisas são mais simples, é retidão, é santidade, é busca, é humildade. Isaías 1, de 18 a 19. Isaías 1, deixa eu lá, é a última referência para essa noite, eu já estou atrasado. Eu estou procurando Isaías no Novo Testamento. Misericórdia. Isaías quanto que eu disse? Isaías 1, 18 a 19. Eu quero ler também na minha Bíblia, depois vamos todos ler a Bíblia. Isaías 1, 18 a 19, a palavra do Senhor diz. Primeiro no 1 vai falar sobre a nação pecaminosa, né? Está falando do povo de Deus. Eu vou ler do 1 ao 9, é do 1 ao 9, viu? Isaías 1, do 1 ao 9. É 1 ao 9. 1 ao 9. É isso mesmo, é 1 ao 9, tá? 19 vai ser 1 ao 9. E depois 18 e 19. Bom? Vamos do 1 ao 9? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Até o boi entende, mas o povo de Deus não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nele coisas sãs senão feridas,
contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada. Será que a terra, o planeta está assolado? A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como nuvem, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como xoxa na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já não teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O Senhor está dizendo: olha, igreja, se Deus não tivesse deixado alguns remanescentes, já seriam a Sodoma e já seriam a Gomorra. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Vocês assim bem sabem. E aí o versículo 18 e 19 do capítulo, quando nosso tema é uma terrível doença e intervenção divina, mas aí, graças a Deus, nessa Bíblia tem o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, eu vou ler novamente. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e forem rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Vamos ler o versículo 19 e 20 comigo? Todos em uma só voz? 1, 2, 3 e... Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Que bom que nós temos um refúgio. Que bom que nós temos em quem lavar os nossos pecados. O nome dele é Jesus. Que naquela cruz do Calvário disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o nosso pecado, meus irmãos. Ele sentiu essa lepra que consome a alma humana. Que em qualquer sintoma dela a gente tem que buscar cura para essa lepra e se predispor. Há remédio para o pecado. Há remédio para a lepra, primeiro através da confissão. Confesse ao Senhor o seu pecado, se assim o for. Diante dessa palavra, você aqui ou você na internet, confessemos o nosso pecado se o Senhor está falando com a gente. É o caminho. Arrependimento como o leproso que se prostrou. Mateus vai dizer que ele adorou. Lá em Lucas vai dizer que ele se ajoelhou. Quebrantamento diante da condição pecaminosa de pecados de comissão ou omissão. O pecado, o erro que a gente sabe que não deve fazer e a gente faz, e o bem que devemos fazer e não fazemos na totalidade, ou de acordo com aquilo que nos é capaz, como muitos exemplos que dissemos aqui. E fé, meus irmãos, fé que o Senhor pode nos perdoar e nos lavar dos nossos pecados, deixando mais alto do que a neve, e predisposição ao abandono. Predisposição ao abandono. Senhor, eu quero abandonar essa prática. Me ajude, Senhor, me ajude. É cortar na carne. Eu sei que é difícil. É difícil só para você, não, é difícil para mim também. Porque vocês não estão diante de uma imagem santificada ou 100% perfeito. Em Cristo é possível. Olhe para Cristo, corra para Ele. Não se afaste dele. Eu quero convidar o Ministério de Música para a gente terminar cantando. Uma terrível doença e a intervenção divina. Eu sei que certamente vocês ensaiaram outra música e eu quero pedir perdão a vocês. Eu não sei se vocês vão dar conta porque eu não pedi para cantar essa música, mas me parece que é uma música conhecida, Teu Sangue. Vocês conseguem cantar ela? Fazendo de conta que é um ensaio daqueles bem beleza. Ele pode pegar aqui pelo seu microfone.
Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente cantar essa canção? Faça dessa canção a tua oração nessa noite. Eu não sei o estado da sua alma, eu sei do meu, da minha alma. Mas eu creio piamente que Deus me usa, me usou aqui para falar o teu coração. Se ouvirdes e obedeceres, a coisa muda. Se não, a coisa fica do jeito que pode estar no pior um pouquinho. Deixa ela subir, vem cá cantar e entender. Ele vai ajudar nós. Pega aqui, passa o pedestal dela, o pedestal importado, vem lá de. Eu não sei quem mandou ele para cá, se foi o John Biden, foi o Trump. Aqui, olha a coisa. Vamos cantar. Vamos cantar, irmãos? Depois a gente caminha no final. Aceitos como amigos.
não quero te limpar, sempre dentro de nós. Nós temos certeza que o Senhor quer isso para nós também. Olha, Pai, nós recorremos ao Senhor. Nós nos direcionamos agora, Jesus, aos teus pés como aquele leproso, reconhecendo a nossa condição, as nossas fragilidades. Nós reconhecemos, ó Pai, que não há outra pessoa, não há ninguém que possa nos purificar além do Senhor, meu Deus. Nós confessamos o nosso pecado, confessamos as nossas transgressões, as nossas omissões, e nos ajude, Jesus, a sermos melhores. Nos ajude, ó Pai, a trilharmos o caminho da santidade, meu Deus. Tenha misericórdia do teu povo, perdoe o teu povo, Pai, que é o meu povo, e entre este povo eu estou presente também, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Sare esta nação, sare este planeta, meu Deus, sare o nosso Brasil, não somente das enfermidades biológicas, enfim, meu Deus, todavia das enfermidades espirituais, que como a lepra tem consumido o coração de muita gente, tem dilacerado casamentos, famílias, relacionamentos entre pai, filho, marido e mulher, pastor e ovelha, líder e liderado. Meu Deus, tenha misericórdia, traga um novo tempo, despeje sobre nós uma nova unção, ó Jesus Cristo. Abra as comportas dos céus, descortine os céus nessa noite, Pai, pela tua misericórdia e infinita graça, e derrama, Pai, sobre nós perdão e graça, Pai. Em nome de Jesus, perdão e graça para nós, Senhor. Segure nossa mão, Deus. Nós queremos sentir a tua mão estendida, Pai. Nós queremos pegar na tua mão, mesmo leprosos como somos, ó Pai. Mas nós cremos no poder da cura que emana de ti, Jesus. Nos cure, ó Pai, das nossas lepras. E às vezes nessa noite foi o momento de o Senhor nos fazer reconhecê-las em nossas vidas. Então nos ajude, nos abençoe. É o que eu quero fazer também, Pai, na vida deste povo abençoado, que é o teu povo, que é o meu povo. Eu quero abençoá-los, ó Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu irmão, que toda sorte de bênção recaia sobre você, que você viva uma nova realidade de vida, que a lepra, se porventura esteja começando a consumir a sua vida, que ela seja curada. Receba a cura, meu irmão, cura dos céus, cura de Jesus para a tua alma, para o teu corpo, para as suas emoções, para o teu casamento, para a relação com os teus filhos, sua relação no trabalho, sua relação com Deus. Em nome de Jesus eu declaro que o Satanás não tem direito nem legalidade nesses erros que às vezes nós carregamos, ó Pai, em nome de Jesus, que ele seja envergonhado. Repreenda, Pai, o inimigo das nossas almas no meio do teu povo, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, não somente hoje, mas para todos sempre, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Se assente. Eu tenho alguns avisos. Hoje nós vamos passar um pouquinho da Bíblia. Tem um papel aí, a minha Bíblia. Tem aqui, por favor. Obrigado, Maite, viu, TT? Para nos ajudar aqui, viu? Estou muito feliz, a igreja também. Tá? Márcia falou um trem aqui, com bom mineiro, não sei nem o que é. Não sei se ela falou conserta o cabelo, passa a mão na barba, conserta o óculos, não sei. Geralmente ela dá essa história. Tá. Meus irmãos, foi decidido em consenso pela diretoria
a programação para o final de ano, tá bom? Então, no Natal, para alcançar o maior número de pessoas, vai acontecer 2 cultos no Natal, dia 25, sexta-feira, sob a agenda. Os que agendarem primeiro terão um espaço garantido no público de 49 pessoas em cada um dos cultos. O primeiro culto vai ser das 6 da tarde às 7h30, 18 às 17h30, tá? 6 às 7h30. Tem um intervalo e aí começa 19h30. Tem um intervalo e vai às 21h30, quer dizer, de 8 às 9h30. Um de 6 às 7h30, intervalo de meia hora, e o outro de 8 às 9h30. Culto de Natal, repetindo a mesma programação nos 2 cultos, dia 25 de dezembro. No Ano Novo também será de forma semelhante. Terá o culto, culto de virada, chamado culto de virada, tá certo? Um de 8 às 9h30, teremos um intervalo de 1 hora, e o outro de 10h30 à meia-noite, também sob agendamento. 2 cultos para a gente atingir o maior número de pessoas, porque cada culto só podemos agregar no máximo aí umas 50 pessoas, 49,5. Então a gente está considerando bem aí, colocando mais um, então 50 pessoas. Então fique atento, agende se você quiser estar aqui, quiser estar conosco no Natal e no Ano Novo, tá bom? Natal e Ano Novo, tá certo? Então já agende com as nossas secretárias. Meus avisos são estes, não me lembro de outro agora. A comissão de indicação está trabalhando aí, tá certo? Para compor os ministérios. A gente pede a você, a menos que você não possa de forma alguma, mas você que está no ministério, permaneça nele, a menos que tenha alguma dificuldade particular. Para a gente, estamos num momento muito desafiador e a gente precisa da sua ajuda, para tocar o barco aí. Tá bom? Eu finalizo a minha fala. Nós vamos finalizar aqui. O Ministério vai cantar a última música para a gente estar saindo aqui. Pode ser? Vamos fazer assim? Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Tá bom? Culto sextas, domingo, manhã e à noite.